Bom dia a todos, meu nome é Fábio Rossi, sou cirurgião vascular e endovascular do Dante Pazzanese. Agradeço muito a comissão organizadora pelo honroso convite para participar desse encontro que já está em sua segunda versão, né? Está se tornando uma tradição já. Agradeço muito meu amigo Gutenberg por poder participar dessa mesa tão importante, né? Eu tenho aqui comigo hoje os colegas Otacílio Figueiredo da Silva Júnior, que ele tem mestrado em medicina e doutorado também em medicina pela USP, e também o André Câmara Matoso Chacon, né, que tem título de especialista em cirurgia vascular e endovascular pela SBACV e é médico do Hospital Anjo Vascular de Natal. Então, sem mais delongas, né, vamos começar com a nossa primeira apresentação, que é a doutora Adriana Ferrazzi Vasconcelos, uma querida amiga, que é professora adjunta do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, doutora em cirurgia pela mesma universidade, especialista em angiologia e cirurgia vascular pela SBACV e com área de atuação em ecografia vascular também pela SBACV e pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Adriana, por favor, sua apresentação. Bom dia, gente. Parabéns para a comissão, né? Segundo evento, e obrigada ao convite, Gutenberg e Marcela. Bom, vou tentar responder aqui o que me foi perguntado, né? O que é que falta para o ecodoppler ser o único exame? Né? Não tenho nenhum conflito de interesse. Bom, eu vou começar aqui mostrando que dentro dos exames hoje de imagem que a gente tem disponível, né, para estudar o sistema carotídeo, né, de longe o cirurgião vascular está acostumado com essas imagens na angiotomografia, onde tem uma avaliação completa, né, assim como na angiorressonância e na própria angiografia, que é o padrão ouro. Entretanto, o Doppler, né, o ultrassom, ele mostra pequenos flashes, pequenas imagens, que se o cirurgião não tiver acostumado com elas, não vai conseguir entender. Então, a angiografia ainda continua sendo o padrão ouro, utilizado somente durante os procedimentos, ou para esclarecer algumas dúvidas, né? E por que o cirurgião vascular prefere esses métodos, a angiografia, a angiorressonância e principalmente a angiotomografia? Porque dá estas imagens de visualização do arco aórtico, a tortuosidade, né, o grau de estenose do ponto de vista anatômico e também uma avaliação do sistema arterial intracraniano. Isso dá mais um conforto para o cirurgião. Entretanto, eu não vou falar aqui sobre os métodos, não vou comparar a angiotomografia com a ressonância e angiografia. Vou me referir à angiografia especificamente, por ser o padrão ouro ainda, né? Mas a angiografia não é desprovida totalmente de complicações, né? Costuma, em algumas situações, subestimar a estenose, né? Em algumas situações a tortuosidade, no caso quando a angiografia era planar, tem uma sensibilidade ainda para estudar a morfologia da placa, né? Principalmente placa ulcerada. Temos complicações no local da punção, além da nefrotoxicidade, atroembolismo, né? E em até 5%, 6% pode provocar complicações como stroke ou mesmo o ataque isquêmico transitório. Já a ecografia vascular, né, já é de praxe, todo mundo sabe as vantagens. É um método seguro, não invasivo, é barato, é reprodutível, rápido, tem uma alta sensibilidade e especificidade hoje, né, pelo desenvolvimento da tecnologia, e nos dá informações anatômicas e hemodinâmicas que nenhum outro método permite. Então, eu trago aqui, para vocês terem uma ideia, né, a gente pode quantificar o grau de estenose através da análise anatômica. Eu não vou me deter em técnicas, tá? Mas da mesma forma que o cirurgião está habituado a olhar para uma ressonância, uma tomografia e entender aquela imagem, a estenose do ponto de vista anatômico, com ultrassom você também pode avaliar essa estenose. Então, no próprio modo B, a gente já tem uma ideia aqui da placa. Aqui é um Biflow, que é uma ferramenta que não é Doppler, né, não é modo B, onde a gente simula uma arteriografia, onde a gente tem uma luminografia,
a gente avalia o lumen deste vaso, e aqui a gente já tem uma ideia da estenose, o próprio Doppler colorido, mostrando áreas de turbulência, onde possivelmente as velocidades maiores, e o Power Doppler, que também nos dá informações anatômicas e é extremamente sensível para aquelas placas que são mais obstrutivas. Além da estenose hemodinâmica, o Doppler também nos dá a avaliação anatômica, o Doppler também nos dá a avaliação hemodinâmica, né? Onde a gente sabe, está bem estabelecido, que quanto maior o grau de estenose, maiores serão as velocidades de pico sistólico e diastólica final em algumas situações. Então, aqui naquela mesma imagem, do caso do slide passado, né, nós temos uma placa que tem provoca uma turbulência, uma velocidade aumentada, né, e a gente tem obrigação de medir a velocidade no local da estenose, sempre que possível, na ausência de placas calcificadas, que você não consiga identificar o local exato da maior estenose, a gente pode medir também a velocidade no segmento proximal da carótida comum distal, daí você faz o índice das velocidades sistólicas ou de Moneta, procurar turbulência pós-estenótica, que é um dado muito importante, não só se basear nas estenoses numéricas de velocidade, porque toda estenose hemodinamicamente significativa, ela vai provocar uma turbulência pós-estenótica, e se aquela estenose for maior que 70%, 80%, vai provocar uma diminuição do fluxo, uma restrição do fluxo, provocando um fluxo tardos parvos no segmento bem distal. Isso nos deixa muito à vontade em classificar, em quantificar aquelas estenoses. Eu gosto muito de trazer esse gráficozinho, onde a gente faz a relação de velocidade e fluxo. Então, aquelas estenoses até 50% com redução de diâmetro, o fluxo se mantém constante. A partir de 50%, que a velocidade começa a subir nas estenoses, começa a haver uma diminuição de fluxo. Até chegar ao momento de 70% ou mais, que você tem picos de velocidades muito altos, e a partir daí, 80% de estenose, observem que o fluxo já reduz bastante, mesmo no local da estenose máxima. Tá? Então, isso, o que quer dizer isso? Você pode ter lesões importantes, acima de 80%, com velocidades baixas. Né? E aqui é um outro caso que veio para mim essa semana, para uma segunda opinião, o paciente foi diagnosticado com uma oclusão da carótida interna, e vocês observem aqui que já no Power Doppler a gente consegue verificar fluxo, é uma placa calcificada, então não permite que a gente quantifique a estenose, procurar o local de maior estenose, e no Biflow, olha aqui um filete de fluxo passando apenas. Então, logo no segmento pós-estenose, né, pós a placa calcificada, a gente vê velocidades muito altas, acima de 500, com turbulência pós-estenótica, e observem o fluxo tardos parvos na carótida interna bem distal, com uma inversão do fluxo na artéria oftálmica esquerda, compatível também com lesão suboclusiva, e também a gente encontra nas oclusões. Além da avaliação, da quantificação da estenose, o Doppler permite avaliação morfológica. Então, em situações de placas irregulares, né, a gente pode observar ulcerações, hemorragias intraplacas, a gente quantifica essas placas. E hoje a gente tem disponível vários softwares que também nos ajudam a identificar essas placas instáveis. Então, durante muito tempo, né, foram utilizados os critérios da Universidade de Washington para poder classificar essas estenoses, certo? E em 93, Gregory Moneta, certo? Publicou a relação das velocidades pico-sistólicas, quando comparou a velocidade no local da estenose com a velocidade na carótida comum distal maior de T4, como altamente sensível, com acurácia global bastante alta, com estenose entre 70% a 99%. Então, durante muito tempo, os critérios foram utilizados. Entretanto, né, em 98, após a publicação dos grandes trials do NACIT de ACAS, os critérios de Washington apresentou um valor preditivo positivo baixo, né, para quantificar as estenoses, quando comparado com esses trials. Certo? Então,
Primeiramente, o estudo do NASA, que mostrou o benefício da endarterectomia em pacientes sintomáticos com estenose entre 70% e 99%, e posteriormente o ACAS, o estudo em assintomáticos, que mostrou um benefício dessa cirurgia em estenose maior que 60%. Lembrando que não houve benefício entre as mulheres, e apenas com redução de risco em 5 anos de stroke de menos do que 6%. Mesmo assim, esses estudos ainda hoje são utilizados para comparar, como referência para quantificação das estenoses através do ultrassom. Então, um dos primeiros a correlacionar o ultrassom com os critérios da arteriografia, desses trials, né, foram utilizadas arteriografias, foi o Zuiber, onde quantificou as estenoses, né, mostrando que aquelas estenoses acima de 60% apresentavam velocidades no local da estenose acima de 130 e as estenoses mais significativas acima de 250. A Burrama também, né, estudou bastante e foi um dos primeiros a mostrar um valor preditivo positivo e negativo muito elevados, acima de 95%, né, e correlacionou que os melhores critérios duplex para valor preditivo positivo acima de 95% nas estenoses menores que 60%, né, minimizou o uso de arteriografia nesses pacientes, ou seja, então quando você tinha um valor preditivo maior que 95%, esses pacientes com estenose menor que 60% não precisariam fazer uso da arteriografia para comprovar. Também correlacionou, estratificou as estenoses, né, em intervalos menores e quantificou as estenoses em 30, 50, maior que 60 e entre 70% e 99%, mostrando um valor preditivo positivo acima de 95%, com velocidades acima de 150 para as estenoses entre 70% e 99%. Também ainda nesse trabalho, a Burrama mostrou que o valor preditivo acima de 95% nas estenoses de 70%, né, mostrou uma especificidade e uma acurácia global, né, muito elevadas, tanto para a estenose acima de 60% quanto para a estenose acima de 70%, mostrando que o Doppler se equivale muito, pode ser utilizado como parâmetros em relação à arteriografia. Né? Entretanto, o valor preditivo negativo acima de 95%, que também a Burrama demonstrou tanto nas estenoses acima de 60% quanto nas estenoses acima de 70%, né, fez com que esses pacientes, né, fossem englobados, evitando esquecer aqueles pacientes com estenose maior que 70%, aqueles sim que iriam se beneficiar da endarterectomia, os pacientes sintomáticos, eles estariam aqui incluídos e não seriam esquecidos, né, para se beneficiar para a cirurgia. E daí, a partir daí, vários trabalhos foram publicados, os laboratórios, os serviços, né, mostrando a correlação entre as velocidades pico-sistólico, a hemodinâmica, né, os critérios hemodinâmicos, com os critérios anatômicos da arteriografia dos estudos do NASCET e do ACAS. Né? E aí, como cada laboratório, cada serviço apresentava valores diferentes, velocidades diferentes, e aqueles serviços onde, como o nosso aqui no Brasil, eu desconheço alguém que tenha um laboratório que esteja acreditado com esses valores, que tenham feito essa correlação. Então, os experts em 2003 se reuniram, né, radiologistas, ultrassonografistas, cirurgiões vasculares, etc., para criar um consenso onde pudessem ser falados a mesma linguagem e aqueles laboratórios que não tinham acreditação, não tinham sua própria experiência, seus próprios números, a gente pudesse usar esses valores. Certo? E aí foi a partir de 2003, nós no nosso serviço começamos a utilizar esses critérios do consenso, onde foi classificado em menor de 50, entre 50 e 69, maior de 70, suboclusão e oclusões, com todos esses critérios
aqui. E aí eu aqui sugiro que não utilize, apesar da velocidade do pico sistólico ser o critério mais sensível para o diagnóstico das estenoses maior de 70%, sempre que possível utilize todos os critérios que vocês puderem, porque vai se equivocar, vai errar menos. E aí, em 2011, a Burrama novamente fez uma revisão desses critérios e concluiu que aquelas estenoses entre 50% e 69% poderiam ser melhor diagnosticadas com uma sensibilidade maior quando essas velocidades estavam entre 140 a 230, contrário ao consenso, que era a partir de 125. Certo? E hoje, o que é que a gente utiliza? Nós utilizamos... Doutora, desculpa interromper, já terminou o tempo, por favor, se puder terminar a apresentação. Vou terminar rapidinho. Então, esses critérios aqui é o que nós utilizamos das diretrizes brasileiras, né? E aí, as principais limites da ultrassom são essas bifurcações altas, as placas suspeitas de doença extracraniana do tronco supraórtico. E aqui eu mostro um vídeo mostrando que o ultrassom hoje consegue avaliar razoavelmente o tronco supraórtico, consegue com Doppler transcraniano identificar as lesões, as microembolizações, o que nos ajuda bastante, certo? E em 2005, quando foi feita essa pergunta, né, o critério, a diretriz era que não deveria utilizar o Doppler como um único exame. Né? Entretanto, os guidelines, já estou finalizando, né, as diretrizes, né, publicadas em 2011, que ainda continuam as mesmas, certo? Diz o seguinte, que quando você não tem, quando realizado no laboratório acreditado, o exame diagnóstico de escolha para avaliar a severidade da estenose é sim o ultrassom, certo? Porém, quando essa estenose é entre 50% a 99%, certo? Ou em paciente 70% a 99%, é suficiente para tornar uma decisão de intervenção apenas com ultrassom. Porém, quando o ultrassom não conseguir definir uma estenose de 50 a 69 com precisão, ou não for diagnóstico, deve-se lançar mão da angiotomografia e de outros métodos, como a angio-TC, reservando a arteriografia para os casos que não podem ser resolvidos. E quando há necessidade da avaliação dos vasos proximal ou distal às artérias coronarianas, também deve-se lançar mão de outro método. Doutora Adriana, e por fim, já passou do tempo. Tá. Então, só para finalizar, estou concluindo, tá? Respondendo à pergunta, o grande problema é o médico que faz o exame, a máquina, a falta de acreditação do laboratório, as estenoses entre 50% e 69%, a avaliação proximal e distal muito limitadas e, principalmente, a discordância entre dois exames e operador e médico assistente falando a mesma linguagem. Obrigada, era isso que eu queria mostrar. Obrigado, doutora Adriana, pela excelente apresentação. Todos nós aqui que estamos na mesa concordamos que o ultrassom é uma ferramenta importantíssima na mão do cirurgião vascular. Hoje em dia, eu não vejo a nossa profissão sem a habilitação, a gente realmente estudar muito esse método não invasivo de tratamento e hoje de intervenção também. Eu não sei se o Otacílio e o André querem fazer, porque assim, eu acho que se a gente deixar para o final, talvez perca alguma coisa mais importante em relação a essa apresentação. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário agora, eu só peço que sejam bem breves, algum assunto bem pontual. Eu posso começar? Pode, claro. Então, bom dia. Bom dia a todos, estou me apresentando agora. É só um discreto, pequeno correção, eu fiz minha formação pós-residência na Escola Paulista, não foi na USP. E eu queria também parabenizar a doutora Adriana, fui aluno dela, muito orgulho, diga-se de passagem, e aqui no Nordeste provavelmente é a referência maior nesse método. E, do ponto de vista prático, eu acho que eu teria que falar mais do ponto de vista prático. O que a gente vê depois de 30 anos, com certeza eu sou o mais velho aí do grupo, o que a gente vê no dia a dia? O ultrassom vascular de carótidas, como de um modo geral, é um exame espetacular, é um exame de primeira linha, é um exame que muitas vezes a gente tem usado como
diagnóstico e, eventualmente, tratamento. É um exame que cada vez vai se tornando um custo muito mais baixo, a população mais simples está usando com muito mais frequência, mas a gente continua com um grande problema, e aí eu ponho para discussão depois, a questão da formação dos ultrassonografistas. A gente vê que a quantidade de faculdades de medicina nova é grande, a quantidade de pessoas recém-formadas é grande, o número de especialistas está aumentando de uma forma muito importante e o número de pessoas que estão fazendo ultrassom vascular também. Só que, aparentemente, isso eu posso dizer só com minha experiência, aí eu estou perguntando para todos vocês, mas a minha experiência é que a qualificação dos exames tem decaído um pouco. A gente notava que antigamente o pessoal que tinha mais tempo de formação, mais tempo de experiência, eles davam laudos muito mais compatíveis com os exames que a gente fazia após, angiotomo, angiografia, do que hoje. Otacílio, desculpa te interromper, mas assim, nesse momento eu queria que fosse bastante breve, porque o nosso presidente está falando que a gente está bem atrasado no programa. Então, só se você quiser fazer alguma consideração mais focada, por favor, porque senão a gente não consegue cumprir o programa. Então, é exatamente isso. Eu estou tentando dizer que depois, quando acabar, a gente pode fazer uma discussão mais aprofundada, mas eu queria a opinião de vocês, principalmente da doutora Adriana, que é uma professora de um grupo enorme de alunos que faz ultrassom, principalmente aqui no Nordeste, sobre essa questão da qualificação. A gente tem tido muitos problemas com ultrassonografistas mais jovens e que muitas vezes a gente não tem condições, principalmente a classe mais baixa, de fazer um exame mais complexo e mais caro. Então, por conta disso, eu gostaria de ouvir a opinião dela a respeito de como a gente deve proceder, como ela procede nesses casos, e você também, Fábio, se vocês têm esse mesmo problema aí pelo Sul. Não, eu concordo plenamente. O problema de excesso de faculdade, né, de residência e de profissional, né, e falta de treinamento, isso é uma coisa que a sociedade está trabalhando nesse sentido, né? E a gente está com o Gutenberg, que é presidente do Congresso, né, desse encontro, e está como candidato. A gente tem visto as ações que ele tem proposto, né? Só que a gente vai ter que dar andamento, porque senão a gente não vai conseguir. Desculpa, Otacílio. Eu vou chamar o próximo, a doutora Adriana, depois a gente tenta no comentário, no debate, tá bom? Desculpa. Próxima apresentação, por favor, doutora Márcia Morales, que dispensa apresentações, né? Todos conhecem, professora agora adjunta do Hospital Einstein, né? Lá na Universidade Albert Einstein. Por favor, Márcia, sua apresentação. Obrigada, pessoal. Bom dia. Eu falo rápido, então depois a gente vai discutir e ter oportunidade. Obrigada, Gutenberg, é um prazer aqui estar com vocês. Eu acho que hoje a certeza que todo mundo quer ao tratar um paciente com doença carotídea assintomática é estar convicto de que nossas condutas não estejam causando nenhum tipo de prejuízo para os nossos pacientes, seja por sermos muito conservadores ou até por sermos demasiadamente proativos, né? Então, atingir esse equilíbrio é uma conquista difícil, nós precisamos de dados e, mais do que isso, nós temos que acompanhar a evolução do tratamento. Essa corrida atrás dos resultados dos trials nos dá assim, uma impressão de que a gente está sempre defasado e acaba abalando a convicção que a gente tem nas condutas. Mas é certo que a experiência clínica, o empenho de cada um, de cada grupo, deve pesar bastante nesse processo de escolha de conduta de revascularização e da técnica que nós vamos adotar para isso, tá? Essa motivação crescente em atribuir aí ao tratamento clínico toda a responsabilidade de prevenção de um acidente vascular encefálico decorrente aí de uma doença carotídea se deve a um contexto, logicamente, não somente científico, mas socioeconômico, cultural. A sociedade espera aí que a medicina do século XXI ela seja minimamente invasiva, maximamente efetiva e sem esquecer que a gente vive em tempo de dinheiro escasso, de forma que definir aí como se maneja a doença carotídea assintomática, que é a causa de mais de 10% de todos os AVCs, é uma grande responsabilidade e é cercada de controvérsias. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, por ano são feitos aproximadamente 250 mil pacientes com revascularização carotídea e a grande maioria deles é assintomática. Ao redor do mundo, aí na última década, foram 1 milhão de revascularizações carotídeas em pacientes assintomáticos.
Imaginem aí a repercussão em termos de segurança para os pacientes e de custo para o sistema de saúde, se nós chegarmos à conclusão que esses pacientes não precisam mais de uma revascularização carotídea para prevenir o seu AVC. Nos principais estudos aí da década de 90, era importante responder qual era o papel da endarterectomia em reduzir acidente vascular cerebral ao longo do tempo, quando comparado ao tratamento clínico. O ACAS e o ACST eles fizeram essa comparação e concluíram em favor da endarterectomia. E a recomendação que se seguiu foi que todo paciente assintomático, com estenose acima de 60% e baixo risco cirúrgico e boa expectativa de vida, deveria ser operado. O problema é que no início desses registros, somente 13% dos participantes do ACAS e 32% do ACST recebiam estatina. O controle da pressão não foi rigoroso, as mudanças de estilo de vida, parar de fumar, fazer exercício não foram tão bem monitoradas e com o decorrer do tempo, já na segunda metade do trial, cerca de 80% dos pacientes usavam estatinas em doses otimizadas. E o que se observou foi uma melhora nos resultados do tratamento clínico. Para os mais conservadores, essa mudança passou a colocar em xeque aí a credibilidade desses resultados e gradativamente passou-se a recomendar o tratamento clínico para tratar a doença assintomática. No entanto, o tratamento clínico aí não se mostrou suficiente. Está cada vez mais claro que ele não é capaz de ser igualmente eficaz e seguro em todo paciente portador de doença assintomática. A princípio, porque ele não se mostrou capaz de evitar, inclusive, a progressão da placa. Esse é um estudo interessante, foram revisados mais de 3.000 pacientes atendidos em um centro de referência nos Estados Unidos, esses pacientes de 2005 a 2015 por AVC, destes, 7% eram infartos causados por doença carotídea acima de 50%, e 2 pontos chamam a atenção. Embora houvesse um uso de antiagregante compaquetário de estatina e esse uso tenha diminuído a gravidade do infarto, conforme mostra o gráfico da direita, 43% dos pacientes apresentaram oclusão carotídea no momento do sintoma, sem que houvesse nenhum sinal de alerta prévio. E esses são pacientes em que, na maioria das vezes, nós perdemos a chance de revascularizar. A progressão da placa, que nada mais é do que uma evidência da sua instabilidade na estrutura, aparece como um outro marcador de risco neurológico importante, tanto em revisões quanto em estudos prospectivos. Então, as falhas do tratamento ocorrem especialmente porque cada paciente carrega riscos distintos de desenvolver um AVC, de acordo com suas características clínicas, especialmente de acordo com a morfologia da placa. Esses aspectos que conferem a vulnerabilidade de placa, como ulcerações, grandes áreas ecolucentes, hemorragias, são marcadores de risco nos doentes assintomáticos e passaram aí a figurar como critério de indicação cirúrgica para uma endarterectomia profilática. A forma mais prática e a mais utilizada de identificar esse grupo de assintomáticos com elevado risco pela morfologia da placa é a ultrassonografia. Essa é a guideline de 2018 da Sociedade Europeia, recomendando considerar a endarterectomia carotídea no assintomático que seja portador de algumas dessas características que elevam o risco. As características clínicas, especialmente a evidência de isquemia silenciosa, seja na ressonância ou no ecodoppler, no Doppler transcraniano, também aparecem como marcadores de elevação de risco. O grande problema de toda essa análise é a incorporação de um algoritmo validado na prática clínica e o custo que isso teria se passasse a ser adotado como uma conduta de rotina, a avaliação de todos os doentes com estenose assintomática acima de 70%. Avaliação essa que teria que ser feita com ecodoppler, com análise de morfologia de placa, ressonância, Doppler transcraniano, e a aplicabilidade dessas recomendações ainda não foram estabelecidas. Hoje, assim, o que eu vejo na prática mesmo é que os serviços não estão preparados para essa análise. Há aqueles que optam por tratar clinicamente toda a doença carotídea assintomática e aqueles que continuam se valendo do velho grau de estenose, do risco cirúrgico para tomarem aí suas decisões. A boa notícia é que ao longo do tempo a revascularização carotídea também melhorou, a endarterectomia atingiu resultados incríveis e o que faz o cirurgião acreditar na endarterectomia é que os seus resultados foram muito favorecidos ao longo dos últimos 30 anos, com uma redução de 2/3 de AVC e óbito em 30 dias pós-endarterectomia. Esse registro aí é um registro de 9 centros europeus, mostrou um risco combinado de AVC e óbito em 30 dias pós-endarterectomia em torno de 0,9%. Em uma análise temporal, a endarterectomia carotídea nunca foi tão segura como agora em serviços de grande volume. Logicamente, os stents também melhoraram, o CREST registrou aí 1,4% de complicação para os pacientes assintomáticos, foi o número mais baixo visto em um trial até então.
É claro que houve um declínio do número das endarterectomias ao longo do tempo, mas uma grande proporção dos pacientes assintomáticos continua sendo operada, e é o que me parece aí ao analisarmos a proporção das carótidas assintomáticas operadas, é que ainda há grande parte dos cirurgiões vasculares pelo mundo que não acredita que o tratamento clínico isolado seja a melhor proposta para todos os pacientes. No meu grupo, aí nesse levantamento que a gente fez em 2010, 60% a 70% dos pacientes operados eram ainda assintomáticos. Esse é o levantamento, né? São 265 carótidas, com 60% de pacientes assintomáticos, com uma taxa de AVC e óbito em 30 dias em torno de 1%. A fato é que ainda nós somos muito movidos por imagens como essa, que ao encontrarmos no intraoperatório, a gente tem uma sensação quase que de alívio e a gente agradece por ter indicado essa cirurgia. Em relação a qual técnica para revascularizar uma carótida assintomática, ainda nós temos pouca informação. A maior parte dos estudos comparando a endarterectomia e stent são em pacientes sintomáticos, e os dados mais consistentes que temos atualmente para os assintomáticos baseiam-se em análise de subgrupo, amostra pequena, falta de evidência. Em 2008, uma recomendação europeia sugeriu aí de forma até muito radical que os stents em assintomáticos fossem usados somente em ambiente de tráqueo. Nos estudos que dispomos atualmente, comparando a endarterectomia e stent nos assintomáticos, as melhores taxas de AVC e óbito em 30 dias ficam em torno de 3%, com todos os resultados a curto prazo favorecendo a endarterectomia e a longo prazo as técnicas parecendo ter resultados semelhantes. Nesse levantamento aí, nos mais de 1.500.000 stents realizados em 2007 a 2015 na Europa, quase metade tiveram riscos acima de 3%, que são definidos como aceitáveis pelas guidelines. E o problema maior é que nesse período não se observou um declínio dos riscos ao longo do tempo. É nesse contexto de dúvida a respeito do papel dos stents carotídeos no paciente assintomático que foi desenhado o ACST2, o maior estudo clínico para comparar em curto e longo prazo, com follow-up de 5 a 10 anos, os riscos e benefícios aí da endarterectomia carotídea e dos stents. São 3.600 pacientes que serão randomizados aí para essa comparação. O objetivo primário do estudo é comparar a endarterectomia e stent quanto à ocorrência de AVC, infarto e óbito em 30 dias e depois a longo prazo no follow-up de 10 anos. E o interessante também é que, como objetivo secundário, além de comparar qualidade de vida e custo, esse estudo procurará já identificar uns subgrupos de pacientes para os quais uma ou outra técnica seja claramente favorável, tá? O que temos até agora como resultado parcial é que, em relação aos desfechos em 30 dias de AVC maior e óbito, ambas as técnicas apresentam um risco de 1%. Esses são resultados muito promissores, ao meu ver, no sentido de encorajar o tratamento da doença assintomática, mas ainda teremos que esperar as análises aí. Da mesma forma que teremos que aprender a selecionar os pacientes para revascularização, teremos que aprender a escolher qual técnica utilizar. Alguns critérios, especialmente os anatômicos... Desculpa, 10 segundos. Obrigada, estou terminando. Alguns critérios, especialmente os anatômicos, se mostraram desfavoráveis para os stents, como o arco aórtico desfavorável, as tortuosidades acentuadas, placas muito calcificadas, calcificações circunferenciais ou ainda aspectos de vulnerabilidade de placa. O importante é que tenhamos discernimento e possamos escolher a técnica adequada para cada paciente, para a qual trará o melhor benefício. A ciência aí tem trabalhado de forma incessante para propor inovações técnicas e tecnológicas a fim de superar essas limitações e melhorar os resultados. Cabe a nós analisarmos de forma criteriosa se o que se propõe tem realmente a capacidade de melhorar ou se somente tem o atributo de ser diferente, caro e sem agregar benefícios reais. De forma que eu vou concluir aí para vocês que o tratamento clínico ele reduz o risco de AVC para menos de 1% ao ano na presença de estenose assintomática, mas não em todos os pacientes. Os pacientes assintomáticos com risco elevado de AVE são os que apresentam progressão de placa, placas vulneráveis, infartos e microêmbolos silenciosos. Até o momento não há um consenso sobre a melhor alternativa para esses pacientes, se tratamento clínico, endarterectomia ou stent, e ainda nós podemos operar pacientes selecionados com estenose acima de 70%, assintomáticos com risco cirúrgico menor que 3% e expectativa de vida maior que 5 anos. Obrigada. Muito obrigado, Márcia, pela excelente apresentação. Sempre aprendo demais com você. E obrigado principalmente, né, pela sua honestidade de divulgar
os 60% aí ainda de intervenção em assintomático. Muito obrigado, foi bem legal isso de você. Bom, vamos chamar o nosso próximo, né, apresentador, Dr. Túlio, que vai nos brindar com uma apresentação de um revival, de uma técnica que a gente já usou no passado, né, e que agora é uma nova forma de fazer esse tipo de intervenção, e o doutor vai mostrar para a gente, né, Túlio? Obrigado pela apresentação. Bom dia, obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer, estão me ouvindo? Sim, okay. Perfeitamente. Gostaria de agradecer meu amigo Gutenberg, gostaria de agradecer a Marcela, presidente da Paraíba, lutadora aí também, junto com o Gutenberg. Nós vamos estar conversando sobre a revascularização transcarotídea, e evidentemente a gente faz esse tipo de trabalho em um grupo grande, né? A gente só consegue fazer isso por causa de equipe, não é nenhum mérito individual, quero deixar isso claro. Então aqui eu presto minhas homenagens à minha equipe. Eu não tenho nenhuma conflito de interesse aqui, exceto que é um tema que a gente estuda muito, ocasionalmente a gente faz algumas... Túlio, precisa abrir sua câmera. Ah, ok, peraí. Desculpa. Agora perfeito, perfeito agora. Estão vendo aí? Sim, perfeito. Ok, desculpa. Isso é a camisa do Cruzeiro, é? Não é não, Gutenberg, nós estamos meio chateados, viu? Tá bom, não, tudo bem, só para... Desculpa aí. Não precisava disso, não. Tá? Então, é só falar aqui que é um assunto que a gente gosta, viu? Que a gente publica, que a gente estuda, viu? Temos alguns artigos aí, inclusive um livro que nós fizemos por causa de... entre um dos assuntos é a questão da carótida. E por que a carótida? Porque ela é a segunda causa de morte, já foi a primeira causa durante uma década e meia, hoje é a segunda, e a primeira causa de sequelas, né? 85% dos AVCs são isquêmicos, por causa da placa, 75% por embolia, não é por oclusão, é por embolia, e cerca de 10 a 20% tem origem no território carotídeo. E com a revascularização carotídea, a gente pode ter o benefício, sim, como a doutora Márcia falou, em reduzir a taxa de AVC e suas complicações. Mas a gente foca muito na questão da boa literatura, então nós focamos aqui no pico, no topo lá da pirâmide, no pico da pirâmide, e procuramos os ensaios randomizados, as revisões sistemáticas, etc. E a gente viu que boa parte dos estudos realmente foram da década de 90, início de 2000, no paciente sintomático, né? Houveram lá o SST, o NACET e os Veterans Affairs, e eles concluíram que a cirurgia reduz em muito a taxa de AVC, com o número necessário para tratar de 5. Também tivemos aí revisões sistemáticas sobre o tema, e o grupo que melhor se encaixou aí no benefício foi o paciente com estenose de 70% a 99%, sem benefício para suboclusão. Também nos pacientes assintomáticos, né, o ACAS, o Veterans Affairs, o ACST e tudo, todos foram unânimes em mostrar que houve benefício nessa redução, só que aqui com o número necessário para tratar um pouco maior, cerca de 20. E depois, com o desenvolvimento da tecnologia dos stents, vieram os ensaios comparando endarterectomia com angioplastia. O principal deles é o CREST, e a conclusão, tanto do CREST quanto das meta-análises e tudo, foi que a angioplastia tinha riscos periprocedimentos bem maiores do que a endarterectomia em termos de AVC e morte. Então, a gente ainda prefere a endarterectomia por causa disso. Aqui é uma outra meta-análise falando a mesma coisa, só que chamando a atenção que é o seguinte: passou do período periprocedimento, a evolução é a mesma. O problema é que no pré-procedimento morre mais e tem mais AVC com a angioplastia.
né, no longo prazo é igual. Então surgiu, e por quê? Qual que é o problema disso? A doutora Márcia já tinha colocado ali. O problema do acesso transfemoral para angioplastia são os arcos, as calcificações, as tortuosidades, né, que dá inclusive risco de AVE contralateral, de problemas com posicionamento do filtro, porosidade, formação de coágulo lá na superfície distal, o próprio balonamento cria fragmentos, etc. Né, que são coisas inerentes à técnica mesmo. Chang, em 2004, propôs, né, uma inversão dessa história toda. Ele quis acessar a carótida diretamente, com bainhas 8 frente, e é muito interessante, aqui a gente acessa diretamente a carótida e cria um fluxo reverso. Ele criou pela veia jugular, atualmente a gente faz pela veia femoral. Então, na época ele falou, olha, isso resolve o problema de acesso, de embolização, de dispositivos de proteção cerebral caros, etc. A gente consegue resolver o problema do acesso ali, fechar sem necessidade. Então, isso acabou evoluindo para um dispositivo americano que custa aí mais de $5 mil, que é isso aqui, ó. O lado arterial é na carótida e o lado venoso fica na femoral, em vez de na jugular, como descrito inicialmente por Chang. E aqui tem um filtro e um variador de fluxo. Você tem o alto fluxo, o fluxo baixo, etc. Só que esse dispositivo ele é praticamente um monopólio lá. Então, ele é muito caro nesse momento. E como que a gente faz aqui? Nós não temos esse dispositivo. A gente faz via Indústrias Tabajara. A gente faz normalmente o acesso com ultrassom prévio, localizando direitinho o melhor ponto para incisão, posição da veia jugular, placas, etc. Faz uma incisão transversa hoje bem pequenininha. A gente laça a carótida, faz uma bolsinha ali de prolene, coloca o introdutor lá na carótida e funciona uma veia femoral, usando um circuito comum mesmo de equipo de soro, igual a gente está vendo aqui. Então, é equipe simples, aqui é a veia femoral. Então, na hora que você clampa a carótida, o fluxo reverte naturalmente, hein? É muito legal quando você vê isso aí. Alguns cuidados intraoperatórios, manter uma pressão sistólica um pouco maior, já deixar o material todo pronto, fazer só a angioplastia, a dilatação pós-liberação do stent, usar atropina, etc. Nessa aqui são resultados intraoperatórios, aqui uma estenose grave, a gente coloca o stent, já libera, já faz abolonamento, entra com balão rápido, faz angiografia cerebral e sai fora. Como que a literatura vê isso? Bom, primeiro, avaliação também de estudos observacionais de um amigo meu, Mahmoud Malas, hoje está em Julio, 3 minutos. Ok, não, já estamos acabando. Aí ele fez a comparação do TECAR com o transfemoral e, assim, foi menos da metade de riscos pelo TECAR, sabe? Em tudo que você vê, seja em AVE, seja em morte. E recente, agora esse mês, saiu essa meta-análise aqui, mostrando também de estudos observacionais o que foram vistos aqui, né? Quase 5 mil pacientes. A taxa de mortalidade em 30 dias foi 0,7%. Né? Isso é muito interessante. A taxa de AVE em um mês, 1,4%. Né? A taxa combinada foi 2% em 30 dias. No segmento, que variou de 3 a 40 meses, não é uniforme, evidentemente, tem uma taxa de reestenose de 4%, muito similar à da cirurgia, uma taxa de AVE e morte também de 4,5% no médio para longo prazo, né? E, contrariamente à endarterectomia, quem mais se prejudicou aqui foi o paciente sintomático, em detrimento do assintomático, ou seja, o assintomático teve um benefício melhor aqui com essa técnica. Né, o sucesso técnico é altíssimo, existe lesão de nervo craniano, evidentemente, a gente aborda a carótida diretamente, a taxa de infarto do miocárdio é 0,4%, é mínima. Agora, nós tivemos hematoma, sim, isso nós tivemos. Aqui relata 3,4%, nós tivemos até um hematoma muito gigante, o que nos últimos casos a gente tem colocado um drenin, até em função disso. Né? Então, quais são as dúvidas ainda? Né, nós não sabemos o resultado, como a doutora Márcia já tinha dito, do melhor tratamento clínico ainda.
Qual é o melhor benefício, o tipo de intervenção para o paciente assintomático? A gente ainda continua nessa dúvida. A angioplastia está melhorando? A angioplastia transfemoral? Muito. Está melhorando muito, né? Mas qual que é o papel do TCAR nessa história? Nós não sabemos, ele veio, eu sei que ele veio para ficar. Eu não acho que ele vai sair, não. Então, nós estamos aguardando resultados aí do CREST-2. Do CREST-3 vai analisar especificamente a questão do TCAR, comparado com as outras técnicas e até com o subgrupo do tratamento clínico, e nós temos que aguardar isso aí. Portanto, concluindo, o TCAR se mostrou seguro e eficaz. Tá? Ele une o melhor das duas técnicas, eu faço um acesso cirúrgico rápido, resolve os problemas do acesso transfemoral. Ele é muito mais rápido do que uma angioplastia, com menor tempo de clampeamento, repercussão hemodinâmica, lesão de pares cranianos, infinitamente menor do que a cirurgia convencional. O tempo de clampeamento aqui, gente, não dá 2 minutos. E tem potencial para se tornar o padrão ouro, mas nós vamos ter que aguardar esses ensaios que eu mencionei aqui previamente. Eu agradeço, então, a atenção dos senhores, estamos à disposição. Obrigado aí, Fábio, obrigado, Gutenberg e Marcela. Obrigado pela excelente apresentação, Túlio, um tema bastante interessante, ainda polêmico, né, ainda investigacional no nosso meio. Vamos ver se a gente consegue debater um pouquinho sobre ele após a apresentação do Nilon, que é professor adjunto da faculdade, da Universidade, né, Federal, lá em Porto Alegre, e também cirurgião vascular e endovascular da Santa Casa de Misericórdia, lá também em Porto Alegre. Por favor, Nilon, seja bem-vindo aí. Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Começou o compartilhamento aí? Começou. Somente um prazer enorme estar com os colegas aí de todo o país, numa mesa tão qualificada. Muito obrigado, Gutenberg, pelo convite de participar. Então, tentando ser bastante objetivo, o tema que me foi dado foi os aneurismas viscerais, quais as diretrizes e como tratar. Deixa eu minimizar aqui. Como todos sabem, os aneurismas viscerais são uma condição infrequente, eles podem ser aneurismas verdadeiros, a maioria deles relacionados às alterações da camada média vascular, ou falsos aneurismas, sejam eles iatrogênicos, pós-trauma, ou mesmo infecciosos, aneurismas micóticos. Obviamente, a importância desses aneurismas está relacionada ao risco da ruptura, que traz consigo taxas elevadas de mortalidade, bastante variáveis na literatura, até porque referem-se a aneurismas em diferentes leitos arteriais. E o fato é que nós temos alguma dificuldade ainda de prever exatamente qual o risco individual de cada aneurisma, de cada paciente à ruptura. Critérios ainda válidos, né? Obviamente o diâmetro é o principal deles, pacientes gestantes, pós-transplante, a presença ou não de calcificações parietais parecia ser uma questão importante para evitar a ruptura, mas talvez não tenha essa capacidade preditiva. Pseudoaneurismas e aneurismas micóticos, obviamente, são relacionados a taxas de ruptura bastante mais altas. No entanto, na prática diária, a maioria dos pacientes, na verdade, são assintomáticos por achado ocasional de exame de imagem, cada vez mais realizados para outras causas. Certamente o que suscitou esse tema é a diretriz publicada no ano passado do SVS sobre o manejo desses aneurismas viscerais. É um documento relativamente extenso, né, que descreve cada uma das evidências disponíveis e tenta graduá-las, né, para cada uma desses leitos arteriais e obviamente gera esses gráficos, né, muito bonitinhos da SVS atualmente, eles são realmente bem interessantes. Mas se a gente for avaliar o que realmente embasou a definição dessas recomendações, a maioria deles são estudos de 1 ou 2 casos, então a evidência que tem por trás disso aí, ela é, na verdade, muito fraca. Então, o segmento das orientações dessa revisão deve ser visto com muita cautela e sabendo que eles são baseados, na verdade, em relatos de poucos casos, com muita heterogeneidade e muitos vieses, obviamente, de publicação que esse tipo de relato leva, né? Então,
todos sabem, esses relatos têm sempre a tendência de publicar o caso de sucesso técnico, né, de habilidade cirúrgica, de resolver casos complexos, aqui do tempo do saudoso professor Bonamigo, a gente publicou aneurisma roto numa revista internacional, imagina um caso só publicado pela raridade realmente da ruptura dos aneurismas renais. Então, daí se vê que talvez esses aneurismas renais, especialmente, rompam muito menos do que a gente talvez tenha imaginado no passado. E, posteriormente, os relatos foram, na era endovascular, né, focados em novas tecnologias ou adaptar tecnologias de outras áreas. Aqui, em 2007, com o Marquinho também, que não está entre nós, uma grande perda, mas também aqui eu homenageio ele, tentando, né, utilizar outros materiais endovasculares de outras áreas, né, para tratar esses pacientes. Isso a gente tem atualmente na literatura nesse tópico de uma forma muito frequente, né? As publicações focam muito mais em mostrar um dispositivo ou outra, a capacidade deles de se adaptar a essa situação, do que propriamente nos dar informação realmente relevante que melhore na precisão da história natural dessa situação e quais os resultados dessas intervenções. Então, às vezes aqui a gente tem uma publicação que mostra o sucesso técnico do dispositivo em preservar ramos viscerais, mas, na verdade, a tomografia de controle mostra, na verdade, que o aneurisma foi excluído porque trombosou a artéria renal, um rim atrófico. Então, muito cuidado e sempre ter uma visão muito crítica sobre esses novos dispositivos nessa área. Mas, enfim, o paciente chega para nós, a gente tem que ter algum norte, e nesse aspecto as diretrizes são importantes, né? Já ressaltando as suas limitações. Essa diretriz foi dividida em 4 pilares importantes, sobre informações de como a gente proceder no diagnóstico, quais as indicações de intervenção e como a gente vai fazer essas intervenções, e também algumas informações sobre como a gente vai seguir esses pacientes. Aqui eu juntei tanto o diagnóstico quanto o segmento, porque ambos referem-se a métodos de imagem. E, bom, nada diferente do que a gente faz no dia a dia. A angiotomografia é o exame de eleição para a gente avaliar adequadamente a anatomia desses aneurismas, preferencialmente com cortes finos de 1 milímetro. A angiorressonância magnética é uma alternativa em casos mais selecionados. E a angiografia persiste também como indicação, sobretudo quando a gente quer avaliar leitos mais distais, ultradistais, de órgãos, de vísceras maciças, especialmente, e também delinear um pouquinho melhor a colateralização mesentérica. Quanto ao segmento, persiste a indicação de um exame anual, se a gente optar por um tratamento conservador, e aneurismas renais com menor risco de ruptura. Após os exames normais, a gente pode fazer um segmento com exames bianuais. Persiste a recomendação também que haja exames anuais após intervenções endovasculares, especialmente com embolizações pelo risco de recanalização desses aneurismas. Sobre as indicações de intervenção, então, aumentei aqui o desenho, que realmente está bem interessante, bem bacana de fazer a gente ter isso sempre na cabeça. Obviamente, ruptura, pacientes sintomáticos, pseudoaneurismas, eles estão sempre indicados à sua correção. Crescimento maior de 0,5 centímetro ao ano, especialmente para a artéria hepática, também está indicado a sua intervenção imediata. E mulheres em idade fértil, sim, a gente deve intervir nesses aneurismas. Tá? O que está por trás disso estudos, até na verdade, com um pouco mais de tempo. Né? Mas 2 minutos, mostram que... Oi, pois não? 2 minutos, Nilon. Perfeito. Que mostram que elevadas taxas de mortalidade, tanto materna quanto fetal, no caso da ruptura durante a gestação, especialmente no 3º trimestre. Aneurismas de artéria renal, artéria esplênica, tem a sua indicação, então, a partir de 3 centímetros, formal, e aneurismas de troncocelio hepática jejunais a partir de 2. Outras localizações, artérias gástricas, gastropipóicas, pancreatoduodenais, gastroduodenais e também na mesentérica superior, esses aneurismas devem ser tratados em qualquer diâmetro. Novamente, o que está por trás disso é uma evidência bastante fraca, basicamente relacionada a elevada mortalidade, até 40%, quando esses aneurismas se apresentavam de forma rota. Então, por isso, existe essa recomendação ainda. Sobre opções de tratamento, o documento é muito extenso, ele fala sobre cada tipo de aneurisma, e eu vou preferir comentar um pouquinho mais sobre
alguns conceitos básicos importantes para nortear o nosso tratamento, que é conhecer muito bem a rede de colaterais mesentéricos. A gente tem a liberdade de ocluir um vaso sem que isso cause isquemia no órgão-alvo. Também reconhecer que em alguns locais a circulação é terminal, e aí a gente tem que ter um pouquinho mais cuidado numa oclusão vascular. Diferenciar o que é um paciente eletivo, que a gente tem que planejar bem a preservação vascular, e o paciente que chega para nós com instabilidade hemodinâmica, choque na hemorragia ou com enterorragia. A presença de infecção também tem que ser descartada, porque muda também a forma de abordagem, e, eventualmente, necessidade de evacuar algum hematoma, ressecção intestinal, hepática ou esplênica, também vão ajudar no nosso processo decisório. Seguindo aqui opções de tratamento, eu vou passar direto para alguns casos, que fica mais fácil da gente entender. Um paciente com febre, dor abdominal, um aneurisma gigante, obviamente micótico, inflamatório, por mais que a nossa tendência atual é tratar quase todos os pacientes de forma endovascular, esse paciente precisa ir para a cirurgia convencional, não há dúvida nenhuma disso. A artéria esplênica, no seu terço médio, pode ser simplesmente ligada para o simal distal, com o conteúdo evacuado, e a gente até encontrou um germe um pouco atípico, uma listéria, na parede, também em hemoculturas. Tratamento endovascular pode ser feito tanto da artéria esplênica, que é o exemplo, com stents revestidos, num vaso não tão tortuoso, né, com alguma facilidade, digamos assim, ou menos dificuldades, mas a gente frequentemente encontra vasos bastante tortuosos, especialmente a artéria esplênica, em que a navegação de dispositivos mais rígidos, na verdade, é incompatível, causa lesão vascular. Então, o uso de materiais da neuro, microcatéteres, molas específicas, navegam com muita facilidade. A gente pode usar aqui um stent de neuro para modelar o colo desse aneurisma, para que a gente consiga uma preservação vascular ao mesmo tempo que se consiga a exclusão do aneurisma. Isso também pode ser feito e foi utilizado um stent de renal mesmo para modelar o colo, também com sucesso. A gente pode usar diferentes técnicas, associando uma embolização da artéria esplênica para evitar enchimento retrógrado desse aneurisma pós-trauma, que degenerou de uma dissecção, e direcionando o fluxo para a artéria hepática do tomo celíaco com stents revestidos. Pseudoneurisma, então, esse aqui é um paciente grave, chocado, que chegou com hemobilia, enterorragia, e a gente não teve dúvida diferente de ocluir só o aneurisma, um pseudo, ele não tem parede, então aqui a gente teve que ocluir a artéria hepática direita e, por sorte, o paciente evoluiu muito bem, sem isquemia hepática. A gente vê aqui a concentração homogênea do parênquima hepático sem isquemia hepática. Então, enfim, procurei correr um pouquinho para tentar ser um pouco abrangente em todas essas condições, é um tema muito amplo, e a gente tem diversas alternativas, eu fico à disposição para qualquer outro questionamento. Muito obrigado pelo convite, Gutenberg, e prazer estar com vocês. Nilo, muito obrigado, desculpa interromper a apresentação. Não, é absoluto, realmente... eu entendo que é difícil o manejo do tempo aí no Congresso. Mas, olha, agradeço muito a apresentação de todos vocês, né? Então, agora eu gostaria de liberar o debate. A gente fomos liberados para esse debate 10 minutos. Então, por favor, Otacílio e André, as suas considerações em relação às apresentações. Bem, posso começar a fazer algumas perguntas rápidas. Para a doutora Adriana, a gente vê que o Doppler, ele pode, em mãos habilidosas, né? Se você confia na sua equipe, então o importante é você ter profissionais qualificados. Então, tem na diretriz, e o que a gente, lá na residência lá do IANSP, em pacientes com creatinina alta, que não podia fazer angiotomografia, a gente fazia 2 exames com preceptores diferentes, e se dessem confluentes, acima de 70%, a gente indicava a cirurgia por endarterectomia. E a gente não via, a gente fez estudos e não mostrou alteração só fazendo esse exame, né? O ultrassom conseguia guiar a gente sem grandes complicações. Mas eu vejo como se você vai fazer por endovascular, então você precisa realmente fazer um planejamento, e eu acho que todo aquilo que já foi dito do arco, tudo tem que ser bem planejado para ter um sucesso terapêutico. Eu queria colocar essa consideração. André, assim, só em relação ao que você falou, né, eu concordo com o que você falou, e além disso também, para quem faz intervenção, a gente tem que lembrar que é muito importante
o estudo hemodinâmico da circulação intracerebral, né, que isso pode fazer, mudar até o tipo de procedimento, o tipo de proteção que você vai usar. Só essa consideração, desculpa. Tem isso também, foi um dos pontos que bateram muito a gente apresentou esse trabalho no Pan-Americano, e foi isso que foi muito criticado na época do trabalho. Mas, lógico, tem que ver essa parte também, mas a gente não viu como grandes complicações nessa parte. Então, da Márcia, parabéns, toda a aula muito boa. Sobre a Márcia, a gente até estava comentando antes, tem na diretriz e eu não vejo muito o pessoal usando o Doppler transcraniano, né, para a gente poder, assim, tem vários critérios, mas assim, o paciente assintomático ainda é a nossa maior dificuldade em ter a indicação, mesmo com a melhora do tratamento clínico, mas eu ainda, como você falou, a gente não dá para tratar clinicamente todo mundo. Então, o que é que você acha que está faltando para colocar o Doppler transcraniano na nossa rotina? Já posso responder, né, Fábio? Já posso. Claro, Márcia, por favor. Ok. Olha, eu acho assim, o Doppler transcraniano é uma ferramenta inovadora mesmo nesse aspecto. Só que o protocolo de realização do Doppler transcraniano não é tão prático, sabe? Se você for seguir o protocolo, o registro, manter o número de horas, 2 exames, o que traz dificuldade num arsenal de diagnóstico, de terapêutico, é a facilidade de aplicar. Eu vi um projeto de pesquisa no último Charing Cross que eu fui, e a aluna que apresentou, ela mostrou um Doppler transcraniano como um Holter. Eu fiquei apaixonado por aquilo, porque eu achei que aquilo era fantástico. Bom, você manda o paciente para casa, ele fica com o Holter, você traz o Holter, é analisado, não ocupa ninguém. Não tem uma demanda de profissional, o cara não precisa ficar lá, ele não para a vida dele. Então, assim, eu penso que quando isso ficar viável, do ponto de vista de Doppler transcraniano, a gente vai agregar essa ferramenta. Eu achei muito legal, eu até liguei, porque eu queria fazer, eu liguei para um médico que faz muito Doppler transcraniano em São Paulo, perguntei sobre a experiência dele, eu queria implementar esse projeto, mas ele falou para mim que pouco se faz, como você acabou de dizer, ou seja, aqui também nós estamos fazendo pouco se faz, pouco se tem experiência, e ambulatorial, nada ainda por enquanto. Então eu tô esperando isso, eu também quero essa perspectiva também. Adriana, se você quiser... Quero responder. Eu acho que o maior problema que a gente tem hoje é a falta dessa relação entre o médico que faz o exame e o médico assistente que vai confiar naquilo que você está dizendo. E é preciso que o médico assistente domine, veja o ultrassom, ele tenha conhecimento do ultrassom, para a gente poder falar a mesma linguagem. Fica difícil eu dizer para você, guia, faça aqui, entra aqui. Olha, para mim é muito tranquilo, mas para quem não tem essa familiaridade com o método, isso pode trazer complicações e resultados não muito agradáveis, né? Eu já tive a oportunidade de operar, inclusive fazendo arterectomia, indicar com André Valença, a gente operou somente com Doppler, alguns casos, né, o paciente saiu tranquilo, e eu acho que o Doppler transcraniano veio ajudar, principalmente quando o colega vai fazer uma angioplastia e stent, né, a gente tem um mapeamento pré-operatório todo para isso. Agora, é fundamental um aparelho ultrassom top de linha, que dê todas as opções para você, todos os transdutores que dê acesso, o domínio do Doppler transcraniano também, para você fazer uma avaliação pré-operatória, tanto proximal do arco aórtico, através dos transdutores de eco, é isso que a gente usa lá na bioimagem, certo? Estamos começando agora com o serviço de Doppler transcraniano lá de rotina, para poder complementar. E hoje a gente também usa o contraste de microbolha, que, nossa, ajuda muito, muito a definir alguns casos, principalmente no Doppler transcraniano. Eu acho que a tecnologia veio para somar. Agora, se o cirurgião vascular ele não dominar, eu não digo ter o domínio da mão para fazer o exame, mas ele tem que ter o domínio da técnica. Do mesmo jeito que ele olha para uma arteriografia, para uma angiotomografia, uma angiorressonância, não precisa de um laudo para poder quantificar, para poder identificar aquela lesão, ele também precisa olhar para um ultrassom e poder fazer todas essas análises. Eu acho Adriana, que esse é o ponto do gato.
temos mais 3 minutos só para o debate. Eu só queria fazer um comentário, só lembrar que o Doppler transcraniano, né, tem um problema do falso positivo também, né, porque isso pode até acabar interferindo um pouco na conduta, mas isso é um tema super interessante, polêmico. Só queria abrir, então, o debate para o Tacílio, né, que eu interrompi lá no começo, né, se você quiser fazer aquela pergunta lá, desculpa, pode prosseguir. Não, eu agradeço a oportunidade, mas eu acho que a gente tem que levar um pouco o debate para a parte mais prática. Então, a gente tem que dizer a nossa realidade, que pode ser diferente da de vocês. Mas eu acho que a gente tem que dividir os doentes em 2 grupos que são relativamente distintos. Os doentes que podem usar de todo esse aparato, digamos assim, tecnológico, Doppler transcraniano, angiografia, angiotomografia, e os doentes que têm limitações, muitas vezes financeiras, a maioria das vezes, e não conseguem usar todos com a qualidade que a gente gostaria para tomar as decisões. E isso é uma coisa muito importante. Por quê? Por exemplo, no caso aí da discussão anterior, a questão de fazer a cirurgia do ultrassom ou com a angiotomografia, olhando os vasos intracerebrais, o arco aórtico, aqui, pelo menos na Paraíba, a gente nota que a parte de carota é uma área que é dominada também pelo pessoal da neuro. E se você, por exemplo, fizer algum procedimento só com ultrassom, sem ter uma ideia real como é a circulação intracerebral, o arco aórtico, e eventualmente der algum problema, muito pessoal que trata também do caso, como é os neuros, por exemplo, os neuroradiologistas, os radiologistas intervencionistas, eles vão cair em cima. E hoje em dia está difundido, de um modo geral, que realmente é muito raro você conseguir indicar só por ultrassom um tratamento endovascular, por exemplo, de carótida. Então, isso eu boto também para chamar a atenção, que a gente tem que ser real. Será que a gente pode fazer isso? Porque isso também pode ter implicações jurídicas nessa história. Eu também queria comentar rapidamente, só para concluir, que é rápido, eu queria elogiar a aula da professora Márcia, realmente uma jovem espetacular, aula completa, muito completa, inclusive vou pegar com calma, porque a única coisa que eu posso fazer uma crítica, mas é uma crítica construtiva de quem tem cabelo branco, é que é tanta informação que ela deu que a gente não consegue, em tão pouco tempo, elaborar tudo. Eu quero parabenizar ela, mas dizer que ela, nessas horas que o tempo é muito curto, tem que resumir um pouco mais no que é realmente muito importante, no entender dela, para a gente que está recebendo a informação aproveitar. Eu agradeço muito esse tempo. Muito obrigado. Obrigado, Tacílio. Eu também concordo com você. Ainda dá tempo para uma pergunta ou não? Pode fazer, Gutenberg. Não, é André. Oh, desculpa, André? Eu pensei que o Gutenberg tinha entrado. Tudo bem, André? Desculpa, pode fazer uma pergunta aí. Então, é para o Nilon. Parabéns aí pela palestra, todas foram excelentes, alto nível aqui. E, assim, eu gostaria de saber dele, como ele falou, o nível de evidência, de indicação, na maioria dos casos, é o nível 2B, muito fraco, né? E a maioria coloca tamanho acima de 3, de 2, e coloca praticamente tudo no mesmo saco, fusiforme, sacular. Tem algumas literaturas que colocam, o fusiforme você opera acima de 2, 3, mas sacular você pode operar com um valor menor. Então, assim, 2 semanas atrás... André, desculpa, André, acabou o tempo, seja bem breve na sua pergunta. Pode concluir, por favor. Então, assim, resumindo, quando é que ele, que ele viu essa parte da diretriz, da indicação do sacular, ele pensa muito diferente, que a gente sabe que sacular dá para operar com um valor menor. Mas como é que ele viu isso nas diretrizes? Perfeito, André. Muito obrigado pelo questionamento. No território visceral, eu acho que os aneurismas são saculares. Tá? E esses diâmetros que eu referi referem-se a aneurismas saculares. Acho que a gente não está autorizado simplesmente pela conformação do aneurisma, ele não ser fusiforme, a gente diminuiu o diâmetro da nossa indicação. Acho que dá para seguir bem essa diretriz.
aneurisma fusiforme é a raridade. Olha, a raridade mesmo, nosso serviço recebe muito aneurisma visceral e acho que refere-se a aneurisma sacular mesmo, esses diâmetros que eu referi. Bom, terminamos então nossa apresentação, nossa mesa. Muito obrigado a participação de todos, né? E lembrando que é Dia dos Namorados, né? Vamos namorar um pouquinho hoje, se Deus quiser. Muito legal estar com vocês. Obrigado à comissão, a todos. Obrigada. Obrigada.